Fala lá, galera. Agora vamos começar agora. Começar agora com bate-papo aqui com o Edson, da Rio Bike. Um dos caras que revolucionou a história do mountain bike em Santa Cruz do Capibaribe. E não podia ficar de fora também o amigo Fernando Lagosta, um dos caras que é incentivador do mountain bike, não só do mountain bike, como de várias outras modalidades aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Inclusive, a semana passada a gente recebeu aqui no nosso estúdio os meninos do Don Rios e falou que você deu uma força no último evento que tiveram lá deles. Foi isso? Verdade. Aí a gente tá aqui hoje para falar um pouquinho de mountain bike, como foi a história e um pouquinho do atleta Edson. Edson que tem uma história aí, na época de Beto também, a disputa entre eles dois, já eram os dois atletas melhores da região aqui, do Norte-Nordeste, acho que os dois. E tem uma história assim, não só como atleta, mas um incentivador. Sei que você montou uma equipe aí para andar de bicicleta à noite, tinha um passeio aí que muitas vezes eu já vi aí na noite. E eu queria que vocês dois falassem um pouquinho, tanto do evento que vocês fazem, que é o MTB do Trabalhador. O MTB do Trabalhador, e também outros eventos que eu sei que vocês são envolvidos. E Edson também falar um pouquinho dele, não só como atleta, né? E também aí como incentivador do MTB de Santa Cruz do Capibaribe. Primeiramente dar uma boa noite aí a toda a galera aí que tá ouvindo a gente aí. Parabenizar você por esse espaço, um espaço muito importante para todos os atletas de Santa Cruz de São Domingo, porque se torna uma vitrine para mostrar o potencial que tanto Santa Cruz como São Domingo tem. Em relação a atletas. Então, muito importante esse espaço, porque as pessoas vão passar a conhecer muitos atletas que às vezes vivem no anonimato, né? E a partir de um programa como esse, as pessoas começam a ver que tem várias pessoas que estão lutando, que estão trazendo medalhas, que estão batalhando cada cá na sua modalidade, e é importantíssimo demais esse espaço. Parabéns a você, Ronaldo, por ter tido essa ideia brilhante. Obrigado. Eu que agradeço pela presença de vocês aqui e para mim isso é uma honra, porque eu, como criança que não consegui praticar esporte por falta de oportunidade, e hoje eu consigo manter um projeto e dar oportunidade para outras pessoas também. Então, eu é quem me sinto realizado em estar podendo fazer isso hoje. E aí, essa fera aí, o cara aí, o mil e utilidade, o cara é paraquedista, já foi paraquedista também, foi? Não. Tá. Apenas fiz uma aula teórica. Teve uma aula teórica, já fez rapel, andou de bicicleta, andou de motocross. O homem é o verdadeiro ninja. Voo de asa delta. Voo de asa delta também? Então o cara é o MacGyver de Santa Cruz. Mil e uma utilidade. Boa noite a você, Ronaldo. Boa noite ao Edson. Boa noite a todos que aqui se encontram. A Juliana, a Ellen e os dois herdeiros ali, né, do Ronaldo. Boa noite a todos que nesse momento nos assistem também. E é um prazer, como o Edson falou, em estar aqui e a gente poder falar um pouquinho dessa atividade ou dessas atividades, né, que tanto, né, tem feito, aí tem transformado vidas, que são as atividades esportivas, né? Então, o esporte em si é uma ferramenta, eu diria, que tem aí tirado muita gente, tem sido remédio para muitas pessoas, né, que adoecem, né, a gente pode até dizer assim, com as coisas do mundo. Então, o esporte ele tem sido aí um grande remédio para resgatar e para curar muita gente e trazer de volta para a vida. Isso é verdade. E é um prazer poder falar de esporte aqui. Falar de esporte é uma coisa que se torna até fácil, né? A gente que somos esportistas. A gente estamos aqui como a gente não somos mais, a gente três não somos mais nenhum garotinho, mas a gente já passou e tem uma história no meio dos esportes aí. E o prazer, que eu já falei, o prazer é todo nosso receber principalmente vocês dois aqui. Porque eu estou diante da história do mountain bike de Santa Cruz do Capibaribe. Tanto como atleta, como organizadores de evento. Que eu acho que
Se não me falha a memória, Fernando Lagosta, você foi um dos primeiros a fazer evento de mountain bike em Santa Cruz do Capibaribe. Ou eu minto? Não, Ronaldo, você está certo. Na verdade, para a gente poder chegar até a história do Edson, né, a gente começa por aqui. Tem pela muita história, coisa. é verdade, tem muita coisa. Pela história do mountain bike. Eu trouxe aqui uma cópia. Eu tenho esse documento em casa, Ronaldo. Tá aqui, mostrar para Coloca nessa... pessoal poder... Pronto, aí. Isso aqui, Ronaldo, é a cópia do primeiro ofício da primeira corrida de mountain bike de Santa Cruz do Capibaribe. Foi onde teve início, foi a semente plantada para que tantos frutos pudessem hoje estar sendo colhidos, né, como estão sendo aí no meio do ciclismo, no contexto geral. Sim. Partiu daqui. Tantos campeões brasileiros, né? Exato, exato. Hoje. Né? Então tudo foi dessa sementinha. E eu me orgulho em dizer que plantei, né, cuidei com a ajuda de muita gente para que hoje a gente tivesse, né, colhendo todos esses frutos. Esse ofício ele é datado do dia 25 de novembro de 1993. Foi quando a gente encaminhou esse ofício para o prefeito do município de Santa Cruz, na época o prefeito Raimundo Aragão. Raimundo Francelino, o Aragãozinho, né? Era o prefeito na época, e a competição ela aconteceu no dia 5 de dezembro de 1993, onde nós tivemos o primeiro campeão da competição de mountain bike de Santa Cruz, foi o conhecido Ravengá, hoje, né, em memória, né, falecido. Então, o Ravengá foi o grande campeão, né, no geral, e seguido aí pelo o atleta da cidade de Caruaru, que até hoje, Maurílio, que até hoje permanece competindo, né? Competindo ainda o Maurílio, ainda compete. Então, essa competição, ela teve largada na cidade de Jataúba, e a chegada foi aqui na Praça dos Estudantes, aqui em Santa Cruz. Né? Então foi onde tudo começou. Não fui eu sozinho. Aqui eu tive a parceria, onde a gente traz, agradeço até a revista Capibaribe, está fora de circulação, mas essa revista, a gente trouxe nessa revista aqui a história do MTB de Santa Cruz do Capibaribe, vindo desde o seu início, do dia 5 de dezembro de 93, até a atualidade, né? Até o dia em que foi feita essa matéria, trazendo as viagens dos atletas de Santa Cruz, né? Depois de um sacrifício muito grande, né? Para participar a primeira vez de uma das maiores provas da América Latina, que é o Iron Bike, que acontece no estado de Minas Gerais, a cidade de Ouro Preto, Mariana, Ouro Preto, enfim. Então foi uma luta para poder chegar até lá. Depois as portas se abriram. Nós passamos aí pelo Sulam Bike, né, que era um campeonato que acontecia também em Santa Cruz, com 5 etapas, né, que eu organizava. Mas para poder ter esse pontapé inicial, aqui a gente traz a história, né, onde mostra quem foram, na verdade, os criadores dessa competição. Eu não estive sozinho, estive com o amigo Luciano. Luciano hoje é caminhoneiro, né? Ele foi o cara que topou. Quando a gente começou, né, a gente tinha uma turma que sempre pedalava, saía daqui para Taquaritinga, Vertente, Toritama, todo final de semana. Era sagrada essa viagem da turma pedalando. E quando a gente viu que já tinha uma turma boa, então veio a ideia de dizer assim, por que não organizar uma corrida, uma competição? Então a gente já andava, já pedalava dessa forma, então agora vamos competir. E aí o Luciano disse, eu topo. Ele caminhoneiro, o pai dele caminhoneiro, né? Ele disse, a gente tem um caminhão, vai chegar de São Paulo, a gente bota o pessoal e leva para Jataúba, larga e o caminhão vem atrás, para aquele que quebrar, aquele que não aguentar, coloca em cima, beleza. Foi um sacrifício para fazer a primeira corrida, porque o caminhão não chegou a tempo. E como era a gente sem dinheiro, sem recursos, só com tudo limitado para poder fazer, né? Alguns apoios que a gente saiu pedindo aí a alguns amigos. E aí, fazer o quê? Foi quando a gente contratou, né? A gente alugou o caminhão de Pedro Luiz, né? O pai de Pedrinho que tinha um posto de combustível e tal. Então, a gente alugou esse caminhão para poder levar o pessoal
e trazer, enfim. Essa corrida foi até Jataúba. Não, ela foi de Jataúba para Santa Cruz. De Jataúba para Santa Cruz. O caminhão Nessa levou... época já existia a pista ou na Não, estrada de terra ainda? não, era terra. terra. Era terra. Então, no Existia- caso, a primeira corrida de Santa Cruz do Cabral foi na estrada de terra, Isso, no foi uma- terrão, Corrida de estrada. não é corrida de estrada. Isso, De então... Jataúba até Santa Cruz. Até Santa Cruz, né? Aí para você ver que era um percurso longo, né, Edson? Pra época, né? Pela condição que o pessoal tinha 30, para pedalar. 35 quilômetros. Pois é, hoje o pessoal faz no descanso do almoço. É. Fazer Hoje, isso aí. hoje os atletas com as máquinas que tem hoje Não, na não dá mão, 35 não, dá 70 quilômetros. pra ir Que- e vir, né? Não, de Jataúba para Santa Cruz... Já tá passando 30 e... É, não, é 30 e pouco, 35, 35, 35, 35, tá certo. Dá 70 quilômetros de ida e 35. volta. Porque Isso. hoje o cara tá aqui em Santa Cruz pelas máquinas que tem na mão, ele deu, eu vou ali. Aonde? Vou ali em Jataúba. Antes do almoço para voltar pro serviço. A história do mountain bike de Santa Cruz é uma história muito bonita. Por quê? Porque tem Lagosta, que foi um dos primeiros Organizar uma corrida, né? Isso. Um evento para incentivar os outros. Através dessa corrida que foi feita, aí teve a história do Ravengá, teve a história do Maurício. Antônio José da Silva, conhecido Ravengá, foi o primeiro campeão. Aí, em seguida, já teve outra corrida, que foi a segunda edição, de Jataúba para Santa Cruz. Aí a gente já teve o Vandinho, que era da cidade de Soledade, um atleta que tinha competido no Campeonato Brasileiro e tinha ficado em 5º lugar no Campeonato Brasileiro. Veio participar em Santa Cruz, da corrida de Jataúba até... Santa A Cruz. chegada era na frente... A primeira foi na frente do Parque Florestal. E a segunda foi na Pracinha dos Estudantes. Aí a gente teve como destaque o velho do leite, né? O Nildo. Sim, O Nildo. que- O Nildo. É, o que velho andava do- numa bicicleta. Ficou conhecido pelo velho do Isso. leite, né? O velho do Vou bigodão. trazer, nós vai ter que trazer Nildo Uma aqui. bicicleta Monark. barra forte. Na Isso. bicicleta era uma Caloi barra Barra forte. forte, exato. A bicicleta tinha na base de 18 solda, porque todo dia ele fazia o trajeto do Logradouro, do sítio Um Logradouro. balde de leite na E bicicleta. um balde de 50 litros de leite. E ele botava mais uns 2 contrapesos, que era 2 baldinhos pequenos no guidão, de um lado e outro do outro. E através do menino ali, do filho de seu Bill Marcelino, Dito, sabia do potencial de Nildo e resolveu inscrever ele na corrida. Na corrida. E Nildo não foi o campeão geral, correndo com a bicicleta Caloi barra forte, porque na entrada de Santa Cruz tinha alguns quebra-mola, né? E o Vandinho já tinha uma bicicleta GT, que era uma bicicleta muito avançada para a época, muito boa. E Vandinho conseguia se destacar melhor voando ali os quebra-mola, passando pelos quebra-mola. E o Nildo se atrapalhava um pouquinho. Mas é como eu estou dizendo, uma história muito bonita. Quando foi na entrega dos troféus, né, da premiação, aí o Vandinho disse, eu tô aqui em primeiro, mas o campeão é esse coroa aí, porque o que ele veio fazendo aqui numa bicicleta, e não tinha marcha, né? Era uma coroa de 52 duro. dentes. Famosa pé duro. Pé duro. Era uma coroa de 52 dentes e uma catraca de 20. E ele veio aterrorizando o Vandinho de Jataúba até Santa Cruz. Então, a história do mountain bike de Santa Cruz é muito bonita, que não dá para contar numa noite só e nem num programa, tá entendendo? Depois vem a história de Beto, e depois vem... Tem a sua história também, que é uma história também que a gente sabe que é de muita vitória também. E um dos incentivadores que hoje, eu acho que hoje fica incontável quantos amantes e praticantes do mountain bike, né? Ronaldo, Em Santa Cruz. Eu me arrepei todinho aqui. Por quê? Porque eu me sinto muito feliz através da minha história, tá? Assim como Sim. Lagosta se sente. Porque assim, a gente já é uma cria de Lagosta, vamos dizer assim. Através da corrida, aí vai tendo outras corridas, vai tendo outro, que nem já tem outros eventos na cidade. Então, eu me sinto muito feliz mesmo, porque na oportunidade que eu pude ser um dos melhores atletas da região e do Nordeste, representei muito bem, consegui ser. Depois eu Fez uma disputa muito boa com o Maurício de Souza, lá da Paraíba, né? Que na Isso. época era o atleta de ponta também da Paraíba. Eu lembro dessas histórias. Eu andei de bicicleta Aí- também já. Viu? consegui
consegui ser um bom atleta, né? Depois a gente conseguiu montar uma das melhores equipes do Brasil de mountain bike. Depois a gente montou um grupo, que era a Turma do Batom, que era um grupo só de mulheres, que depois abriu para os homens, abriu para os meninos. Conseguimos fazer ótimos passeios. Então, eu sou muito feliz por isso, tu tá entendendo? Porque em tudo que envolve assim, o mountain bike, envolve a bicicleta, eu pude participar de tudo. Se envolveu de alguma forma. E a gente não se envolveu, e eu não me envolvi assim só para fazer o mais do mesmo, não. A gente sempre fez mais do que precisava pra época. E era muito lindo a Turma do Batom, inclusive passar, que muitas vezes eu tava na academia dando aula, de repente passava, os meninos paravam o treino e eu ficava chamando pra olhar, porque às vezes passava 2, 3 minutos o pessoal passando só num passeio. Às vezes a gente fazia um passeio noturno, né, Edson? Antes mesmo da Turma do Batom tinha um passeio noturno, que a gente chegou a colocar uma média de 150 ciclistas por dentro da cidade à noite, para pedalar mais de 1 hora, e não queriam parar não. Aí chegava na Praça dos Estudantes, né, tinha lá uma melancia, uma coisa e outra, então. E aquilo ali, aonde passava, ia arrastando multidões, ia arrastando mais pessoas que se acompanhavam ali, né, se juntavam ao grupo e saía pedalando. Tornou-se uma rotina na cidade, né? Então, depois por conta de algumas outras situações, né, ocorridas, é que a coisa foi parando, né, Edson? Mas é uma coisa muito gratificante, sabe? Principalmente pela participação. O Edson, ele, para poder entrar, né, no mountain bike, para poder entrar nesse meio do ciclismo, já foi através dos eventos que acontecia, né, Edson? Assistindo e que se sentiu ali, né, estimulado, para você ver a importância dos eventos acontecerem, porque alguém vai se espelhar em alguém que está ali, que foi o caso de Edson, para poder começar a participar, né, Edson? A primeira corrida de mountain bike, como eu disse a vocês aqui, o pessoal que está ouvindo, eu fico feliz por isso. A primeira corrida que teve, eu fui lá para a pista de moto. Essa corrida que Lagosta está dizendo, eu fui lá para a pista de moto, ali onde era a fazenda dos Moraes ali, aí tinha uma cobertinha ali, eu fiquei lá na sombra, esperando o pessoal vir o pessoal, tá entendendo? E aquilo ali vai motivando, né? Vai motivando. Sim. Na época eu não podia comprar uma bicicleta daquela, era um sonho que eu tinha de possuir uma bicicleta daquela. Minha bicicleta era uma Monarch, mas eu fui para lá ver e vi quando o pessoal vim acompanhando até onde deu. Depois eu corri pro Parque Florestal enquanto o pessoal entrava na cidade, que descia a 29, aí pegava ali a avenida do Banco Itaú, ali na contramão, que hoje é contramão, e subia a avenida do Parque Florestal, a Cabotável, né? E a chegada era em frente ao Parque Florestal. E eu fiquei lá, olhando, de cima da minha bicicleta lá, que para eu poder ver, eu subi em cima da bicicleta, encostei no muro, e fiquei assistindo ali a competição, né? E eu já me imaginava ali, eu não tinha condição, mas eu me imaginava ali naquele meio ali. E à medida do possível que as coisas foram acontecendo e que eu fui tendo a condição de possuir uma bicicleta melhor, foi onde eu fui ingressando. Mas falando aí nessa questão, Edson, da bicicleta melhor, né? Era sempre a bicicleta mais comum, né, Edson, que o pessoal da época participava. Para dizer assim, a primeira mountain bike mesmo que chegou em Santa Cruz, toda original, né, Edson? Ela já com marcha, com tudo. Traz aqui, inclusive na nossa história aqui do MTB, na revista, a gente destaca, foi o Celso Monteiro, né, o empresário Celso Monteiro, irmão do Davi, que irmão hoje de Davi Monteiro, também, e ainda pedala. Ainda pedala, o Davi, né, Celso em memória, mas o Davi, irmão do Celso, ainda pedala, hoje ele pratica aí o speed, né, Edson? Davi e dos grandes atletas, grandes nomes também do ciclismo de Santa Cruz. Então tem várias histórias. Depois a gente, quando montou a equipe, aí eu montei junto com Lagosta, com Alvineto o Ziel e mais uns 5 amigos, justamente que era para desenvolver mesmo o mountain bike aqui na cidade. E a gente conseguiu ótimos apoios de empresas multinacionais, como era a Sandal Bikes, que foi a empresa que começou a trazer as bicicletas de carbono. Eles tinham uma visão muito futurística em relação a isso. E a gente tinha o patrocínio aqui no Nordeste. Às vezes a gente dizia assim, meu irmão, as coisas são tão difíceis, que a gente vê a maioria dos atletas dizendo, é tão difícil, é tão complicado.
E de verdade é mesmo, é muito complicado e é muito difícil. Mas mais difícil era antes. Se a gente ficar sentado, velho, esperando, não vai vir do céu não, a gente tem que correr atrás. Do céu só chuva. Então a gente foi em busca, a gente conseguiu juntar com o Alvino Neto, que foi um dos caras também que deu um apoio muito grande ao mountain bike, de uma forma extraordinária. Para expandir, né, Edson? Para expandir foi através da Sandal, através de muitos títulos. Hoje a gente tem o Iguana como campeão brasileiro, mas a gente já teve o cara Laiga que por 2 vezes foi terceiro lugar. Dantas, né? Fernando Dantas foi terceiro lugar num brasileiro. Tava começando as coisas a fluir. A gente teve pódio no Iron Bike, que era uma das maiores. É uma das maiores provas do Brasil. Inclusive, então, se eu não me engano, ela é transmitida pela Rede Globo na época. Teve um tempo alguns anos ela foi transmitida pelo Esporte Espetacular. Ela, no decorrer do programa, ela passava. Então, o mountain bike de Santa Cruz é um mountain bike que tem uma história muito bonita, que é escrita por diversas pessoas. Não só eu, nem Lagosta, não. A gente tem a nossa contribuição. Vocês têm a história de vocês para contar. Isso. A semente plantada, passaram, né? A semente plantada, regada por muitos. Isso, mas que tem várias pessoas que continuam escrevendo, como Iguana hoje, como Luiz Diego, como o Vitor Arruda, que é a galera novata. Tem aquele menino daqui de São Domingo, que é outro moleque que tá virado também. Tem Bruninho. Tem Bruninho que vem muito forte. Inclusive, a gente já recebeu o Bruninho aqui, recebemos Carlão. Isso. Carlão que passou uma temporada em São Paulo. Não foi? Passou um tempo lá. Iguana já veio aqui no nosso programa 2 vezes. Antes dessa galera ir para São Paulo, na época da equipe Sandal, Rota do Mar Comercial Vieira, que era a equipe que a gente conseguiu manter em São Paulo o Fernando Dantas e o Eric Wagner, que eles já foram para São Paulo, ficaram ali no eixo entre São Paulo e Rio, treinando com treinador, tudo bancado pela equipe. Era uma estrutura. Para se desenvolver. Então vocês chegaram a montar uma equipe para se bancar ela, para ela ficar a nível nacional batendo de cara com os caras do Sul. E aí foi aonde começou a aparecer também várias oportunidades, né? A Vipal patrocinava a equipe nossa. Então foi um trabalho muito bem arquitetado, muito bem estruturado. E a gente, durante um ano, a gente participava de provas durante a semana, 2, 3 vezes na semana a gente estava correndo. Tanto que até eu já era casado, a mulher achava até ruim, né? Porque eu vivia mais viajando do que em casa. Vive mais na bicicleta do que em casa. Hoje eu sinto saudade, né? Mas tem as meninas para dar de comer. Edson, para fazer jus aqui, que no início eu falei só apenas o Luciano, né? Aqui ficou meio vago, né? A pessoa que deu esse pontapé inicial junto comigo na questão do mountain bike competitivo aqui em Santa Cruz. Então, só destacar aqui o Luciano Marques de Souza, hoje aí caminhoneiro, vive aí na luta, né? Mas era uma das pessoas que também pedalava junto com a gente no final de semana e que topou, né, esse desafio de fazer essa competição para que a gente tivesse aí, depois dessa competição, né, Mago, a gente teve aí o Sulam Bike, a gente teve várias corridas de ciclismo também que eram organizadas na época pelo Marcelo Porrota, que chegou a organizar alguns eventos, inclusive à noite. A gente teve aí a corrida do Oscazão, era a Copa Oscazão. Quantos anos aconteceu? 4 anos. 4 anos. A gente teve a Copa Brunelli, né? Copa Brunelli, foi uma das primeiras. Brunelli era uma empresa de Santa Cruz. Isso. Ela Surfway, né? Esportiva, né? Isso. Hoje a Brunelli, ela traz aí a marca Kawai, que é do nosso amigo Jaciá, o Bruno. Sim. Então, tá na ativa ainda. A gente, então, teve aí essa competição, né? Da Brunelli, sempre um apoiador também, ó, do Sulam Bike, a gente... Primeiro Sulam Bike. Primeiro Sulam Bike, né? Que eram 5 etapas que acontecia. Depois disso veio a Copa Rio Bikes também, não foi? Algumas competições realizadas. Quais são o Moda Camp? A gente
Moda Cup dispensa foi uma comentário. das maiores provas. Das maiores provas aqui de aconteceu. toda a região do Nordeste. Essas então, corridas região do hoje ainda Nordeste. tem ainda ou não? não, essas não mais. Algumas foram extintas, né? Mas E outras foram, mudaram de nome para... outras foram criadas, né? Hoje, acho que a que ainda insiste e perdura é o MTB do Trabalhador, né? A prova hoje, que a gente pode dizer aqui, uma das maiores provas da região. Inclusive está chegando a data dela de novo. Exatamente. Né? Então, assim, tem reunido aí muitos atletas, né, de várias A cidades, prova tem de vários crescido estados. bastante. Então, assim, para chegar até aqui, muitas competições passaram, né? Tem os meninos organizam aqui em São Domingos também, né? Então, assim, são competições que vão acontecendo, cada uma se espelhando na outra. Vem a do Guel, Capibari Bike Race também, né? Agora tem nós temos aí a moda. A gente esqueceu É o nome o que aqui. vai ter no Não, o Pará. MTB da Pará. Moda. MTB da da Moda, Moda. que é o do Pará, né? Que é vai o ter Moisés. Pará Extreme, que Isso. a semana passada, inclusive, a gente recebeu eles aqui, falar um pouco desse evento. Um evento que está dando muito o que falar também, não só pelo mountain bike, mas por toda a estrutura que está sendo feita em cima dele. Exato. Então, assim, dando a oportunidade de outras modalidades também Sim. estarem, né, sendo prestigiadas, né, com esse evento. Então, isso é muito bom. Muito. Por isso que eu digo a você, a gente fica feliz, porque a gente sabe que lá, sabe, no iniciozinho, na raiz, a gente teve aí regando para que esses frutos tivessem acontecido. E a gente sempre trabalhou, pelo menos eu e Lagosta também, a gente sempre trabalhou muito aberto, assim, muito em prol do crescimento mesmo do esporte. Porque se você vê na época dessa equipe que a Sandal, da equipe Sandal Rota do Mar Comercial Vieira, a gente era uma equipe aberta. O atleta andou bem, não importava não, a gente trazia ele para a equipe, ele vestia o uniforme da equipe, a gente levava ele para as competições fora e se destacava. Até atleta, nessa foto aí eu estava vendo aí, uma que passa da equipe, pronto, essa aqui, tem o Charlie, esse garotinho aqui que é o tricampeão do MTB do Trabalhador. Ele é um atleta paraibano, da cidade de Solânia, na Paraíba, e a gente, como ele estava se destacando, a gente fez o convite a ele. Chamou ele para a equipe. Trouxe ele para a equipe e ele foi representar Santa Cruz lá no Serapió, onde a gente foi campeão 5 vezes do Serapió. Eu tive a honra de ser, quando a gente foi quando a gente teve a primeira participação, eu tive a honra de vencer, né, geral. Que é uma prova muito difícil. É uma prova muito casca grossa. Uma prova de 5 dias. Ela começava na terça-feira e se encerrava no sábado. A competição. É um rally, né? E eu fui o primeiro campeão daqui da região. Foi o primeiro campeão desse evento. Desse evento. E depois tivemos o Rasgami também campeão. O Rasgami, não foi? E que por é o aí, Cícero Márcio, e por aí foi. Que morava aqui em São Domingos, né? Me lembro, o Rasgami. Filho do seu Pedro. Sim, o Pedro que era pedreiro, que andava também. Que eu me lembro que era a disputa dele entre ele, na categoria dele era, se eu não me engano, era ele, Caçolinha, Zé Buchudo. Isso. Caçolinha em memória, né? Era o final de Caçolinha Isso. Mas pra gente ver assim a grandeza do mountain bike, né? De Santa Cruz, a quantidade de pessoas que pedalam hoje, eu acredito, digo sem medo de errar, que é o esporte que mais cresce. Que mais dá destaque a Santa Cruz também. E que mais traz divisa financeira também para a cidade, porque você vê, eu tenho minha loja, tem Irã Bike, tem F-Bike, tem Bozo Bike, tem Pedal Forte, tem a Araga também. Tem os novos, né? Feito o Diego, que hoje também já tem o Luiz Diego. No ramo. Então são... Coruja. Tem o Coruja. Então é um esporte que traz divisa financeira para a cidade também. Traz benefícios para a cidade. Traz benefícios, tanto na saúde como rentabilidade também. Isso. E essa turma saindo aí para empreender, saindo, né, saindo do esporte, do anonimato, né, para aparecer como atleta e
futuros empresários aí. Futuros empresários. Eu acho que talvez desse pessoal aí, eu acho que o único que não chegou a competir mesmo são poucos desses empresários que tinha aí. Eu não sei se Júnior tem, Júnior também tinha uma oficina na época que era... A Mil Bike. Hoje É de Churuba. do nosso amigo Suruba, que é atleta também. É o Jó Veve Cleison. do mountain bike, também, veve mountain das bike bicicletas. também. Então, no caso, hoje o mountain bike ele não é só uma modalidade esportiva também, é uma fonte de renda de Santa De Cruz. renda. E o Júnior é um dos grandes fabricantes, né? Distribui aí para todo o confecção. território nacional de confecção no sentido de uniformes para ciclistas. Ele que prepara... Exatamente, através da Arqueona hoje, Ele a usou a marca dele. experiência dele, né? Assim como o Suruba, como eu, como o Luiz Diego. A gente tem uma vasta experiência. Ele transformou a experiência dele em uniforme, né? Hoje ele veste o Nordeste inteiro. O Júnior, que era proprietário da Mil Bike, que hoje é Shoe Bike, né? Se tornou Shoe Bike. Então, no caso, ele hoje não trabalha mais na área do mountain bike em peça nem de bicicleta. Ele de trabalha loja, com de loja. investimentos. 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 E também, inclusive, a gente temos um parceiro nosso hoje que está patrocinando o nosso programa, que é a RS Sport também, ela que também Rosimar Inácio. Muito forte. E Ione são dois parceiros da gente que a gente entrou em contato. E eles também trabalham também com os uniformes e os atletas aí também que estiver precisando também dá uma Que tem contribuído bastante com o MTB do Trabalhador e com o mountain bike de uma forma geral. Tem sido parceiro, tem sido apoiador, patrocinador também de boa parte dos eventos, né, que tem por aí afora. E o Rosmar, ele que é uma pessoa muito boa, inclusive é muito envolvido com o esporte, né? Tem o pessoal da trilha deles que fazem parte também, e é muito envolvido com o esporte. Passagem, eu também aí um grande piloto de motocross, né? Campeonato pernambucano aí, salvo engano, o Rosmar chegou a conquistar o título de campeão pernambucano também no motocross. Então é um cara ligado ao esporte, né? Aquilo que eu falei no início, o esporte, ele sabe, tem uma magia muito forte de transformação. Mais uma figura do Rosimar para a gente convidar também, para vir também falar e trazer. Inclusive a gente já está articulando, ver se a gente consegue pessoas do motocross, que também é muito forte em Santa Cruz, que a gente teve aquela grande história com um grande piloto nacional, que infelizmente com uma fatalidade, que o cara passou a vida todinha em cima de uma moto, e infelizmente uma fatalidade num trabalho, chegou a falecer. O Júlio César. Glorioso Júlio César, que hoje tem o seu filho. Casco de navio. Você vai falar de Júlio César e eu vou lembrar de Mauro Júnior. Pois é. Bota fé nessa máquina, Mauro. É porque, era muito bom, na verdade, foram as disputa, pessoas, né, do início. Mas aí de Mauro Júnior, se for puxar para o motocross, para a raiz, né, Júlio César que corria de CG. Né? Inclusive, na época corria o Zezinho do Arrumadinho também de CG, com Júlio César, corria o João Pipoquinha, que hoje pilota avião, o filho praticava downhill, né? Matheus voa aí de parapente, para motor, Matheus que eu cheguei aí uma viagem com ele, a gente foi pro Brejo, ele trabalhava como motorista na cidade de Brejo, e ele foi quem levou a gente lá, e ele disse que era... E ele foi competir em São Paulo, numa competição, ele foi descer em Santos. Foi, chegou a descer a escadaria de Santos na bicicleta, ele foi competir, chegou lá a competir lá, não foi? Um atleta também de Dom Rios, né? Também, muito forte. E a gente não pode deixar de fazer um registro aqui, voltando para o mountain bike, do Amaro Maurinho, que parou de pedalar porque adoeceu, ele sofreu um acidente... Um AVC, né? Um AVC, mas foi um dos atletas que nunca parou, desde quando começou o mountain bike em Santa Cruz, que Maurinho... Porque o mountain bike no Brasil, ele começou por volta de 88, 89, começou a aparecer as bicicletas lá em São Paulo, Minas, por ali. E em 92, 93, já estava em Santa Cruz já. Pô, Santa Cruz é enxerido, né? Já estava em Santa Cruz já. A primeira já se encontrava, isso. Né? Então, surgiu em São Paulo por volta de 88, 89, em 93 já estava a galera praticando por aqui.
E Maurinho, desde quando começou, nunca parou. Parou porque teve um problema de saúde, mas a gente não pode deixar de fazer esse registro. Na sua fase, né, recuperatória, o Maurinho. Né, E quem a gente foi um manda ótimo abraço. atleta, foi... Temos também a história de Beto também. Beto, uma história também Foi de Beto, que foi dos cara um que- dos caras que também, na época, que era um dos caras, era entre você e ele. Eu me lembro que muitas corridas eu ia só pra olhar a disputa dentre os dois. Infelizmente aconteceu a fatalidade com o Beto e aí ele nos deixou, mas deixou um legado aí de muita vontade, muita gente aí que seguiu os passos de vocês dois e tá aí o que Beto tá foi hoje. um cara que ele viveu muito intensamente a bicicleta. Muito, muito, muito mais do que eu. Porque eu cheguei a um ponto que quando chegava o domingo, quando eu tava dando uma diminuída, né? Quando chegava um dia de domingo, que eu sabia que ia ter uma competição, que eu não ia, eu me aperreava, eu ficava agoniado. E Beto, ele chegou nesse ponto e ele ultrapassou todos os limites. Inclusive aconteceu aquela fatalidade. Um dos que levou a Isso. fatalidade que foi acontecida. Porque chega um momento que tem que ter uma preparação, que você vê que não dá para andar mais com aquela galera nova e você tem que ir procurando aquelas categorias, as master, vamos dizer assim. Quem é do esporte tá entendendo o que eu estou dizendo. E Beto queria se manter na elite, na elite, na elite, na elite. E dava todo o gás, não É. tinha... E o corpo era um media verdadeiro esforço, não. guerreiro, foi um verdadeiro leão Não mesmo. era, entendeu? não era à toa que o Não, apelido não se entregava, dele, não. O nome dele era Leão. Beto Leão, Não se exatamente. entregava, Muitas não. vezes o pessoal- Fez história no MTB do Trabalhador, né? Porque foi o único cara que conseguiu, pelo menos até Vencer agora, 5 vezes 5 vezes, 4 delas consecutivas, consecutiva. né? Então, assim, o Beto, um feito aí que eu acho muito difícil. De alguém Se derrubar. Daqui a mais 10 anos, eu acredito que não chega ninguém para fazer o que ele fez. A história do Beto também, ela é uma história também que... A história do Beto, a história do MTB do Trabalhador, que é uma prova que tem... era 14 Que anos. deu evidência a muitos atletas, né? Que o MTB do Trabalhador foi quem deu evidência a muitos atletas para poder E hoje- começar a despontar e aparecer. E hoje todo atleta quer vencer o MTB do Trabalhador. O Vitor, o Iguana já venceu por 2 vezes, é bicampeão. O Charles é tricampeão. Atual campeão, né? Atual Charles? campeão do MTB Trabalhador. Então a galera... Tiago, campeão. Tiago já Thiago foi Bento. campeão. Tiago já Bento foi. já foi campeão. Foi. O Zé Doidinho. O Marcelo, o Zé Doidinho, Marcelo Pereira, Isso. né? Que Então, inclusive o Marcelo foi campeão geral da prova. Na época ele era da categoria Júnior. Júnior. Ele, Júnior, foi categoria da Júnior elite. venceu da Foi elite. campeão geral, né? Inclusive vinha campeão geral. Inclusive ele vinha de uma fase que vinha capengando, como a gente chama, né, na questão dos treinos, né, meio que vai que não vai. A gente teve uma conversa com ele e ele disse: rapaz, eu vou treinar e eu vou vencer a prova. E Treinou feito. e levou. Treinou e levou. E levou justo. Justo. Edson, me fala um pouquinho daquela galera antiga que tem o Marcos, que andava de bicicleta, Marcos, o irmão dele, e hoje eles são evangélicos, eu não sei se eles andam de bicicleta ainda, Maurício, Mauri que trabalhava lá em Junho. Maurinho é o que a gente falou, É o né, que a gente falou sofreu antes, o AVC. sofreu o Ele AVC. foi ele que sofreu o AVC. Foi. Isso, hoje ele- E o que você Tem fala, uma foto aqui que... o que você fala de tem- Marcos, eu acredito que seja o Marcos Bruxa, não? Marcos Bruxo Marcos Bruxo mesmo. e Bruguelos. E Bruguelos. E Bruguelos. Marcos que andava também muito bem na O época. Bruguelo é esse aqui. Esse aqui é o Bruguelo, irmão dele, Marcos é... Isso, Marcos o irmão continua dele. pedalando. Agora assim, sempre Olha aí, pedala. Maurinho aqui, Maurinho, ó. Isso. Então o Marcos ele continua pedalando, né? Competindo vez por outra. O MTB do Trabalhador ele sempre ele busca competiu, participar, né? Ele hoje que é evangélico também. Isso. Mas aí pedala, inclusive tem hora que Marcos faz umas doideiras, né, Marcos? A gente uma vez, ele chegando já à noite, escuro, tava por dentro das serras, sem lanterna, sem nada, e eu disse... Porque ele disse, não, porque eu entrei num canto, saí no outro e tal. E fui achando bonito. Fui achando bonito os lugares, quando olhou, escureceu. E ele pra vir embora. Eu pergunto que Marcos, eu me Esse é lembro... o amor que o cara tem, sabe, pela bicicleta, pela natureza, que quando você tá, sabe, pra desfrutar
eu tô perguntando assim porque eu me lembro muito bem de Marcos, porque assim, eu me lembro de um episódio dele, porque todo ciclista, a galera que andava na época, a cela lá em cima, Marcos andava com a cela lá embaixo. Lá embaixo. Ele botava a cela lá embaixo e ficava andando na bicicleta, dando pulo, a galera tinha um maior ciúme das bicicletas e ele... É porque naquela época ele tinha... Uma das paixões dele era querer fazer bike trial. Bike trial é o cara que faz manobra em bicicleta de marcha. Tem vários Aí, obstáculos, né? Ele gostava de fazer isso aí. Além de praticar o mountain bike normal, ele tinha aquela vontade de praticar também o bike trial. Ô Edson, eu estava vendo aqui o Galego de Jataúba. Galego de Jataúba é um guerreiro, viu? Galego de Jataúba também, eu me lembro dele também. Eu já vi ele o nas Galego corridas. já chegou a vencer também o Serapiol ou não, Edson? O Galego venceu na categoria... Na sub-30, se eu não me engano. E Ele parece aqui que Maurinho tá assistindo. Maurinho tá assistindo Ele lá, tá sim. Vamos dar um abraço aí pra ele. Tá, e prepara o bolo aí, Maurinho, que eu tô no regime, mas quando eu sair desse regime, vou comer o bolo na sua casa, viu? Um abraço aí pra Maurinho, uma figura, um dos caras também antigos. Eu me lembrei logo dele aqui. Que diga-se passagem, o Maurinho tem sido um espelho pra muita gente. Sim, sabe? sim. Porque Guerreiro, assim, batalhador. um cara que inspirou muita gente. E era um cara que todo mundo gostava dele. Era um cara querido por todos no mountain bike. Ele fazia raiva, mas ele faz raiva, mas o cara não tem como ficar com raiva dele. Eu me lembro. Assim, são momentos de ouro, né? Momentos que a gente vai guardar pro resto da vida da gente aí. Foi batalha, como o Lagosta citou aqui no começo. Quando a gente saiu para participar da primeira prova, vamos dizer assim, interestadual, né? Que foi o Iron Bike. Prova internacional. A gente pegou um carro aqui e a gente achava que ia chegar no mesmo dia. E quando a gente rodou, que chegou na divisa da Bahia, eu digo, ih, rapaz, ninguém trouxe um colchonete, ninguém trouxe... E agora? Aí agora a gente foi arrumar uns papelão, aí botamos embaixo de uma loja... Num posto de combustível, No posto de combustível. E chegaram a dormir lá. Não, e a gente dormiu lá. No posto de combustível, debaixo de caminhão, cada um que se procurasse um cantinho que fosse um pouquinho mais quente para poder dormir. E hoje em dia o pessoal viaja, aluga hotel e tudo, e ainda de que é ruim. Imagina se passasse por esses perrengues de antigamente. E o bom é que o carro a gente foi numa veraneio que a prefeitura tinha cedido, né, pra gente ir. E a gente indo... Estourou quase os pneus tudinho da veraneio. E voltando estourou tudinho. O último estourou a gente chegando. Aí a gente doido pra chegar, estourou ali naquela curva do Caruatama ali, pra chegar em Toritama ali. O último estourou ali. Então são histórias que a gente sofria, mas era bom, meu amigo. Era bom. Sofrimento gostoso. Era história, né? Me empresta o carregador do meu celular aí. Então são momento de glória também. A gente chegou lá com os pés inchados, bicho, de viajar 3 dias de carro e no outro dia já tinha que pedalar. Mas me diz uma coisa. 2 dias de prova. Me diz uma coisa. E aí depois de toda essa guerra, essa disposição para chegar lá, e o resultado? O resultado ainda era dos melhores. A gente conseguia, como tinha sido a primeira prova, a gente estava numa prova de nível internacional, a melhor colocação, 22º, 23º. Agora é isso no meio de quantos atletas? De 1.360 então, atletas. Um 20º que se sonha a realização de estar no lugar daquele, entre os melhores do mundo na época, os caras... E aí... Muita gente, tinha gente que chegava chorando pela dificuldade que havia passado, mas a questão da superação. Então superou, concluiu a prova, era o que muitos queriam. E ficar em 20º. Era uma conquista. Era uma conquista grande. Era não, é. E a gente só querendo participar da prova, né? E depois o ruim era para voltar, que a gente sabia que ia enfrentar aquela mesma jornada que a gente... E liso. Pra ir tava bom. Pra ir tava bom, porque tava na expectativa do que ia acontecer lá, né?
Mas Quando tava voltando... o bom de tudo é que a gente não desistiu, tu tá entendendo? E depois veio a bonança, vamos dizer assim, né? Então hoje a gente foi aprendendo com os erros. Então hoje, na verdade, o mountain bike de Santa Cruz do Capibaribe, pelo que vocês já passaram, evoluiu bastante. Muito. Demais. Hoje Muito. muitos atletas aí já vivem profissionalmente. Hoje Nível Santa Cruz é o Maracanã do mountain bike, tá entendendo? Qualquer evento que vai fazer aqui, começou a surgir os ecobike, né? Que eram aqueles passeios, aqueles grupos organizados. Começou a surgir, né? Aí meu irmão, o Irã, resolveu trazer uma etapa do ecobike para Santa Cruz. Os eventos lá fora saía com 50, 70, estourando 100 ciclistas, né? Aí meu irmão resolveu trazer uma etapa aqui para Santa Cruz. E nesse negócio aí já saiu com, podia ser 500 atletas, a gente saiu com 1.300 atletas para fazer um passeio, o pessoal conhecer a região aqui. Que inclusive então, muita gente veio para participar, mesmo sem inscrição, porque não tinha mais, já tinha esgotado, não tinha como, mas o pessoal veio para participar. E daí alavancou, tu tá entendendo? Foi onde o ecobike começou a fruir, toda etapa era 1.000, 2.000. O último que a gente fez 2.000 troféus, tu tá entendendo? Para poder distribuir pro pessoal. Então, por isso que eu digo a você que eu me sinto muito feliz, porque eu pude contribuir e contribuo ainda o máximo que eu posso, né? Dando o seu melhor, tanto como hoje você trabalha na área do mountain bike, como atleta, e foi uma das pessoas que alavancou. Por gostar tanto, fez eventos. Quando a gente fala assim que o mountain bike, a gente tem a nossa parcela de contribuição, o Tiago Bento, aqui de São Domingo. Tiago Bento foi um dos melhores atletas numa prova internacional lá, que era o desafio de Arapiraca. Largava em Arapiraca, chegada em Maceió. Ele conseguiu ser o 4º colocado geral, no meio das feras dos estrangeiros. O Marcelo Maguinho chegou a ser campeão. Marcelo Maguinho conseguiu ser... Saindo daqui de Santa Cruz também. Saindo daqui de Santa Cruz. De Santa Cruz foi campeão lá dessa prova, lá de Arapiraca. Só que, assim, o Beto também foi campeão dessa prova, né? Isso eu tô falando eles... E teve os campeões nas categorias, mas eles foram os campeões gerais. Eles se destacaram entre os caras que vieram de fora para levantar tudo. E os caras daqui de Santa Cruz derrubou os caras. O Beto foi campeão geral, o Marcelo Maguinho foi campeão geral e o Tiago Bento ele foi o 4º, mas se equivale a ser campeão. Por quê? Porque a prova ela tinha passado a ser internacional. Então vinha bastante atleta de fora participar dessa prova. E o Tiago Bento defendeu a bandeira de Santa Cruz e de São Domingo muito bravamente, com atletas de alto nível, de alto rendimento, de uma estrutura monstra. Então existe, Edson, assim, nessas modalidades, por exemplo, tipo, de um atleta ele ir competir, ele sair no bolo, mas existem várias categorias. Várias categorias. Ali. Então, às vezes o cara, vamos supor que às vezes eu sou campeão da minha categoria, mas eu cheguei em 20º. Isso. No geral. Isso, no geral. Mas eu fui campeão da minha categoria. Isso. E ele, no geral, entre a elite. Como eu já fui campeão do Iron Bike, que era um trio, né? Eu, Marcelo Maguinho e o Ronaldo do Oscarzão, que hoje não pedala mais, a gente conseguiu ser campeão, mas era um trio, né? Largava os 3, tinha que chegar os três, tá entendendo? Um se revezando para puxar pro outro. Então tem várias categorias. E o Tiago Bento conseguiu esse feito, né? Ele pode contar essa história por aí. Essa história de campeão. De campeão. Além de ser campeão. A categoria chegou entre os 4 melhores do evento. Do evento, geral. Na época a premiação era 15 mil reais para o campeão geral. Naquela época... Tá, né? Muita coisa. Edson, eu me lembro na época que eu andava de bicicleta, era eu, Iraí, dos amigos meus, Iraí, que até sofreu um acidente. Hoje em dia ele tem um problema no braço por uma queda que ele levou descendo na Serra da Quartinga. Ele vinha andando com vocês, num passeio. Nesse dia eu não tava. Eu tenho uma sorte muito grande, porque assim,
Teve alguns acidentes, como de Iraildo, e nesses acidentes eu não tava. Tem uma ladeira que se chama o Buraco de Bau, que foi uma queda que um colega nosso levou lá, que Maurinho é quem gostava de botar esses apelidos. Aí botou, como ele levou uma queda lá e ficou meio mal, aí Maurinho disse o Buraco de Bau, e ficou, tu tá entendendo? Até hoje todo mundo só conhece. Todo ciclista conhece o local pelo Buraco de Bau. O cara botou aqui, Antônio Ferreira, colocou aqui, Edson Guerreiro Brutão. Por falar em Antônio Ferreira, Edson, eu não poderia deixar de registrar aqui a gente falando do MTB do Trabalhador, né? De mandar um abraço ao Guerreiro, ao cara que foi um dos maiores responsáveis pela criação do MTB do Trabalhador, que foi o Toninho do Pará. Na época prefeito, foi o primeiro ano de mandato de Toninho, quando ele chamou, né, junto com alguns colegas, e queria que se organizasse alguma coisa para que pudesse comemorar o Dia do Trabalhador. Foi quando o Pitombinha, Bartô disseram, a gente vai criar o Bregaribe. Né, o Brega do Capibaribe. Antônio Ferreira aqui, eu acho que Antônio Ferreira, ele perguntou assim, ô Edson, Irã é seu irmão de sangue? É sim. Eu acho que ele não conhece que vocês são irmãos de sangue. Não, nós somos irmãos, acho que são. Eu, inclusive, moraram perto, já chegaram a morar perto de casa, eu me lembro de... Eu tinha inveja de Edson danada. Ele saía na bicicleta para andar e eu não tinha nem um dia de comprar uma monareta na época. Só atrapalhando Lagosta aqui, que Lagosta vai voltar. Quando foi um tempo, aí eu tinha fechado uma parceria com o Nildão da academia, né? Para pegar uns pesos, para melhorar a performance e tal. Aí quando eu tava lá fazendo, aí Beto chegou, né? Beto tava começando. Aí disse, rapaz, eu gosto demais de ver tu andar de bicicleta. Meu sonho é andar de bicicleta. Na época ele tinha uma bicicleta GT vermelha, que tinha uma suspensãozinha amarela, quem é do tempo lembra. E eu dei a maior força, tu tá entendendo? Quando foi com 1 ano certinho, Beto tava dando pau na gente. Tava dando pau na gente de todo tamanho, bicho. Ele era muito bruto. Eu me lembro que tinha um atleta também na época, da época de vocês, que ele andava muito. Inclusive, algumas pessoas investiu nele pela brutalidade que ele tinha. Que a gente passou de ser daqui. José. Ela andava muito ele. Ele andava numa bicicleta, teve uma vez que andou numa pé dura. José, o Carlinho de São Domingo aqui. Que a gente teve o Carlinho também, que foi um dos grandes atletas também aqui de São Domingo. José até que teve um tempo que ficou com alguns problemas. Continua, né? O Carlinho também tem alguns problemas. Mas José tem uns problemas. De vez em quando ele vai na saúde, né? De vez em quando ele vai na minha loja, toma um cafezinho, tá vendo? Mas era um dos grandes atletas. Outro atleta que a Duelei gente, muito com o José. Tá esquecendo, agora um dos bons da época também, Josemir também, eu me lembro que Josemir andava, dava um trabalho. Depois ele ficou um pouco para trás de você e de Beto, mas porque ele parou os treinos, mas se Josemir continuasse... Lagosta falando dessas corridas aqui da Brunelli, foi quando eu corri minha primeira corrida de mountain bike. No circuito, a Copa Via Onda. No circuito da Manhosa. Aí eu digo, rapaz, eu vou correr. Era circuito Manhosa Bike, era assim que era batizado. Todo o meu dinheiro que eu ganhava era pra bicicleta. Todo o meu dinheiro era pra bicicleta. Tá vendo? Surtiu efeito, né? Aí, hoje ganha dinheiro com a bicicleta. Dinheiro com as bicicletas. Teve um ano, aí eu completei ano, né? Aí mãe todo ano me dava, você quer ganhar o quê? Mãe, eu quero a gente chamava jogo de marcha, eu quero um jogo de marcha. Mas menino, eu quero um jogo de marcha. Aí não tinha loja aqui que vendia na época, né? Só era mais as peças mais populares. Aí a gente foi para Caruaru, para Camotos. Comprar um jogo de marcha lá. E eu fui e comprei um jogo de marcha San Reis para botar na minha bicicleta. Os Maurinho deve estar se lembrando. E coloquei na bicicleta. Minha primeira corrida foi na Manhosa. Eu levei uma volta do campeão, que era cabeção do Oscarzão. Ronaldo. O cabeção andava demais. Quando eu pensei que não, lá vinha, eu digo, rapaz, já vou levar uma volta. Levei uma volta. Mas não desisti, não. O Ronaldo, que era um dos organizadores da Copa Oscarzão também. Ele também é um dos incentivadores do mountain bike. Então a gente teve muita história, muita história bonita. A gente teve o Eric Wagner, que chegou a um ponto de se tornar um atleta profissional.
A gente teve você participando da Taça Brasil, né, Edson? Que foi Eu para uma fui- outra competição, mas por conta de um atraso no voo, não chegou a tempo para pegar o kit, então a Confederação Brasileira colocou o Edson para participar da Taça Brasil, que acontecia simultânea, né? Tinha uma prova que acontecia, essa corrida que Lagosta está dizendo, tinha uma prova que acontecia em Santa Catarina, que era a volta de Santa Catarina. A gente rodava algumas cidades, largava de uma cidade, chegava noutra, nos modos do Serapió. Aí eu fui, porque os 20 melhores classificava seu estado para correr uma etapa do Mundial. No Mundial. E eu fui para correr a volta para poder classificar Pernambuco Pernambuco. para a etapa do Mundial. E eu fui 18º. Aí consegui classificar Pernambuco para participar de uma Conseguiu a etapa. vaga, né? Então, no caso, Edson Do Mundial. tem no seu currículo um histórico que conseguiu Classificar Pernambuco para um para um campeonato mundial. mundial. Mas quem foi o atleta que foi representar Pernambuco? O Não, Edson. aí eu fui, né, representar Pernambuco. Só que a gente tinha que fazer como é que chama? Chegava em São Paulo, aí tinha que mudar Fazer de uma avião. escala, né? Fazer uma Fazer uma escala. E nesse negócio da escala, o avião atrasou muito. Quando eu fui chegar em Balneário Camboriú para fazer a retirada do kit, já tinha encerrado. E eu pelejei, chorei lá para ver se tinha como, e o cara disse lá Da federação. da Federação Internacional, né? Disse que não podia e tal, não sei o que. Mas rapaz, eu trago uma bagagem todinha, tem uns patrocínios, contei uma história. Aí ele disse, não pode. O que eu posso fazer é transferir você para correr Taça Brasil. a Copa Brasil, que vai anteceder o evento, que era um evento grandioso também. Grandioso. Eu digo, não tem outro jeito, eu vou participar, pode fazer. Aí ele foi, me transferiu. Aí eu fui o quarto colocado, subi no pódio. Ficou em quarto, você foi... Lagosta Serra, da Taça Brasil. Taça Brasil. Eu fui, fiquei quarto colocado na Taça Brasil. Então, num evento que você ia representar Pernambuco no Mundial, No Mundial. infelizmente, modo voo, você foi transferido para um outro evento e chegou lá, ficou entre os 4 melhores, sem estar preparado para o evento. Isso. Já era uma outra... Já é outra competição, né? Outra competição. E como eu tinha ido várias vezes a Santa Catarina correr, participar das etapas, aí teve uma hora assim que eu digo, mas rapaz, eu já vim tanta vez aqui, não vou conseguir levar nada. Que dá bata aquele, né? Aí, quando eu fiquei em quarto, aí eu fiquei feliz demais, porque até hoje eu tenho o troféu lá de... Tem uma das relíquias que você guarda é esse daí. É esse aí. Tem um maior orgulho de chegar lá e dizer que esse aqui Isso. foi sofrido. Para você ver que bastante. para chegar aonde está hoje, Teve as histórias. tem as histórias de muita gente que lutou, que persistiu para poder espelhar outras pessoas, né? E às poder vezes. chegar, né? E às E eu vezes nunca, Ronaldo, eu nunca pensei em mim. Eu nunca pensei em mim assim, era não. sempre na evolução do mountain bike. Sempre na evolução do mountain bike. Teve um tempo que eu acho que eu não tinha o que fazer, que eu tava doido. Eu comecei a dar bicicleta os cabas. Eu de bicicleta. Quem tiver ouvindo aí sabe que não é mentira. Eu de bicicleta, o freadisco tava começando a chegar aqui. Eu de freadisco aos meninos de uma equipe que eu tinha, eu de freadisco a tudinho. De quadro de bicicleta, fiz parceria com a Kona, arrumei bicicleta da Kona por menino, arrumei suspensão com a ProShock, arrumei os freadiscos com a Isapa, arrumei os capacetes com a ProBike. Isso aí, Parceria com a Truste também. arrumei na época, era uma empresa muito forte de uniforme, arrumei os uniformes com os meninos, montei a equipe e segurei um bocado de tempo. E Tá hoje, entendendo? Edson, eu tenho certeza que alguns deles são gratos. Mas alguns deles, eu ainda acho que tem uns deles que hoje, se for chegar lá, às vezes, em sua oficina, precisar de alguma coisa, dizer, ó, hoje eu não posso não. Tem cara deles que ainda acha que você é ruim. Muito, Mas isso muito acontece. Porque isso acontece, Todos os infelizmente, meios. em todas as áreas. É verdade. Quadro de Infelizmente. carbono, hoje em dia eu não tenho condição de fazer isso, mas quadro de carbono, quando chegava aqui, pronto, o Zé Doidinho mesmo, quando foi campeão, eu peguei um quadro de calói da época, que na época valia uma fortuna. Na época era. Entreguei na mão dele, toma aí, tu tá entendendo? Não tinha a minha... Porque sua intenção, na verdade,
não era ganhar, não era só sobreviver do mountain bike, era fazer com que outras pessoas conseguissem também quando a gente montou a equipe, eu viajei algumas vezes para ver como era o potencial do mountain bike lá fora. E na época era com o Alvinete, a gente fez uma reunião, eu digo, Alvinete, a gente está muito longe ainda do que a gente está almejando. E o que é que a gente pode fazer? Eu digo, a gente tem que fazer um intercâmbio com os atletas. E a gente começou a enviar atleta para as provas de nível nacional, para poder os atletas ir sentindo e o nível ir aumentando. E hoje a gente tem muitos atletas por conta dessa parceria que a gente fez, tu tá entendendo? Inclusive, vocês são muito requisitados fora também, ó. O cara botou, Vitor DG, botou aqui, ó, um alô pra Lagoinha, na Paraíba. O cara que tá assistindo aqui, ó, de Alagoinha, Paraíba, e botou aqui, ó. Ele colocou aqui, ó. Então vai lá, ó, Vitor DG, um alô pra Lagoinha, Paraíba, que tá vendo aí essa live aí, um abraço pra você. E com certeza deve ser um atleta de mountain bike. Continue e se espelhe nessas feras aqui, viu? A Lagoinha que vem crescendo, né? Mas arrepiei de novo. O MTB de Lagoinha vem dando o que falar, viu? O MTB Rapaz, trabalhador, o pessoal vem se os meninos... Pode falar. Queria mandar um abraço muito forte para o pessoal de Alagoinha, do Alagoinha Bike. São os meninos que começaram um grupo lá e o grupo está muito forte. Quando foi no Trabalhador do ano passado, porque o nível aqui do MTB Trabalhador é um dos níveis mais fortes do Nordeste. Os atletas que correm aqui sabem. E eu disse aos meninos lá, rapaz, eu digo, o que for daqui e subir no pódio lá, eu devolvo o dinheiro da inscrição. E com licença da palavra, vamos lá, que subiu em 5 ou foi 6, rapaz. Mas eu fico feliz por isso aí. Lógico, pois é, isso fico foi feliz. Um estímulo, né? Foi um incentivo. Então, um abração para o Dica, né? Para toda a turma. Para a Dica, para o Vitor, também. para o senhor lá na padaria, como é o nome dele, Ellen? Eu não sei o nome dele, não. Mas eu... Pronto, tu vai da padaria. É da padaria? É o pai do Vitor. Seu português. Então eu agradeço a toda a galera, tá entendendo? Que tá tá ligadinho aí. Uma situação aqui que um ouvinte falou aqui, ele falou aqui assim, ó, Antônio Ferreira, o nome dele é Antônio Ferreira, ele botou aqui, ó, nunca vou me esquecer do dia que Beto tava na corrida de mountain bike e a corrente torou e ele finalizou a corrida a pé. Com a corrente, guerreiro. Com a corrente na mão. Com a corrente na mão, ele terminou com a corrente na mão. Não, isso aí foi só uma das coisas. Das grandes coisas que o feito que ele já fez. Que Beto fez. Cada um tem muita história pra contar. Teve outra corrida. Infelizmente ele é um dos atletas que a gente não... Mas assim, pode até chamar alguém que possa representar um pouco, mas... Beto foi campeão do 24 horas em São Paulo, né? Em São Paulo. Em São Paulo. Que é uma das provas mais duras do calendário nacional. 24 horas pedalando. 24 horas pedalando. E ele foi por diversas vezes, se eu não me engano, foi 6 ou foi 7 vezes, campeão do 12 horas no Crato, no Ceará. Então era um atleta fortíssimo em ultramaratona. O forte dele, ele era bom em tudo, mas em prova de longa distância, então ele era muito forte. Esse Beto, pode-se dizer que ele se matou pela bicicleta. Era um leão, de verdade. É o maior nome que a gente tem, né? Como ele morreu. Acho que é que nem Lagocha falou, dificilmente... O Júlio César do mountain bike. Do motocross é o Beto. É o Beto, uma fera também, é muito... É o Beto. E eu me lembro que, na época, o único cara que conseguia bater de frente com ele em algumas corridas era você. Assim, eu já... O meu caba mesmo que... Tinha umas brigas boas no... O caba que tirava meu sossego mesmo era Maurício, de João Pessoa. Era Maurício, era... que Beto já veio depois, né? Foi, Maurício. Não, Beto, como Edson falou aqui, Beto falou... que era fã de Edson e queria correr e depois, com um ano depois... Já foi o espelho pra... Meu calo mesmo era Maurício de João Pessoa. Quando a gente se encontrava, era pra sair fogo.
Campina Grande lá no Eco. Mas Lembra lá do Campina Grande? no Radical Maria da Eco Game. Luz. Assim, cada atleta tem uma prova que fica gravada na mente, né? E eu fui para uma disputa, na minha época, tinha 3 cabas valentes. Um era o bicudo de João Pessoa, de João Pessoa não, de Natal, e o outro era o Maurício, de João Pessoa, e eu tava, né, na briga. E largou a elite, e a gente começou aquela disputa, E juntava torcida, viu? Tanto de lá quanto de cá, tinha hora que teve uma disputa a faísca de fogo cobria. Teve uma disputa muito parecida nos dias de hoje, foi a corrida que Iguana correu mais Diego, aqui em São Domingo, na trilha de Bali, que é a trilha Beto Leão. Pronto, foi mais ou menos naquele estilo, um pega meu, mais Maurício. A trilha que fura pneu, que hoje mais não, que hoje existe aquelas bicicletas. O Selante. O Selante, mas Selante. eu já furei, naquela trilha eu já furei a bicicleta uma vez, num dia umas 4 vezes. É, porque ali tem muito espinho de agaroba ali. É. Aí aquele pega de Iguana mais Diego, naquela corrida ali, eu vi muito assim, eu me vi muito com eu mais Maurício em João Pessoa e mais Bicudo. Que no final eu fiquei em segundo lugar, eu perdi pra Bicudo. Chegou a correr a disputa todinha e no Mas final... quando eu olhava numa serra assim, tava todo mundo sem as camisas, rodando as camisas assim, eu olhava e dizia, isso não é eu não, tu tá entendendo? É, mas é muito massa, pô. É as histórias que ficam marcadas. Às vezes, você ganha os títulos, ganha premiação, mas o que realmente fica são as histórias. Agora a gente, Exatamente. assim, eu tô contando a minha parte aqui, eu apareço, mas através disso aí teve muita gente que contribuiu com isso, com esse projeto meio doido meu, para poder a gente chegar, né? E um dos caras foi Lagosta, tá vendo? Inclusive, quando a gente foi lhe procurar, para você vir falar um pouco da sua história aí do mountain bike e do evento, a primeira palavra que você fez foi o seguinte: eu vou, mas chama o Fernando também, Fernando Lagosta, para ir comigo. Aí eu disse, pai, ele anda de bicicleta também, dissesse, não anda não, mas a história tá nele também. Porque eu tenho... Não anda mais hoje, Eu né? ando, rapaz. Não anda, assim, não compete, né? Eu tenho um negócio comigo assim, sabe? Eu tenho procurado a não ser injusto com as pessoas, tu tá entendendo? Eu assim, 8 não, mas... Eu tenho procurado a não ser injusto, assim, e se eu não falei o nome de alguém, é porque às vezes não vem na lembrança, que são tantas pessoas. Mas a gente não tem como falar de mountain bike, não falar de Lagosta e de mais outros 300 mil pessoas que tem em Santa Cruz, que merece ser lembrado, tá entendendo? E Lagosta é um deles. Às vezes a galera começa a querer mudar a história, eu não entendo por quê, tu tá entendendo? Mas que tudo tem um começo, tu tá entendendo? Isso. Tem um meio. E eu acho, E no mountain bike não tem o fim, tu tá não, entendendo? exatamente, até porque tantos outros novos que estão chegando Tanta aí, molecada Né? que tá Aí vindo, você vê, né? por exemplo, o próprio Bar, né? Bar, ele vem vem do bicicross, né? Inclusive ainda hoje a turma, os veteranos se reúnem na pista de bicicross na quarta-feira para fazer um treino, faz lá um lanche, enfim, uma reunião, uma mala dessa turma. E o Bar vem do bicicross, o filho dele, né, vem também e vem para o mountain bike. Também participa e agora com esse espaço que ele tem, né, Edson, aqui, ele tem feito aí esse circuito que tem também começado aí a ingressar na questão da organização, junto com os meninos do Pedal da Galinha, né? Isso. E isso você vê, futuramente, pode ser, Lagosta não vai estar aqui, Edson não vai estar, mas vai não ter vai outras vai ter pessoas alguém para que vai dar dar seguimento ao legado que foi que criado. são essas pessoas que começam a sentir o que às vezes quando é o atleta, ele cobra muito da organização, né? Quando ele passa a organizar, ele diz, rapaz, aquilo que eu cobrava, eu estava sendo injusto, não é assim não. Aí justo. vai sentir na pele o que Eu costumo dizer que... Começa a entender. Eu costumo dizer que as pessoas que reclamam muito, ele só vai entender o que ele está reclamando quando ele estiver do outro lado. É igual verdade. o filho, reclama com o pai, Quando ele, mas só vai entender quando ele for pai. Olha, Josélio Minerva colocou aqui, será que Lagosta ainda lembra da equipe que ele fez? A Lembra. equipe de MTB? Sim. Lembro sim. Pelo que ele falou aqui, ele botou assim, Sim, será sim. que Lagosta ainda lembra da equipe que ele fez? Inclusive, Que equipe tinha a nomes? minha camisa está em casa
Tá certo, tá em casa guardada, porque eu guardo todas elas, né? Que eu pensei aí, quando ele falou, como eu citei também Bicicross, pensei que fosse a Gaviões do Cross, que também eu criei para pegar, né, no Bicicross, aquele pessoal que não tinha equipe, que era excluído, o pessoal não botava, porque ele é ruim, não botava nas equipes. Então eu saí pegando aqueles que não entrava, tinha equipe Bom de Bom, Sol e Mar, tinha equipe Brunelli, tinha Gatos e Ratos, enfim, várias equipes de Bicicross da época, que era a época que eu praticava Bicicross. Então eu digo, peraí, eu tô de fora, eu criei uma equipe, juntei a turma e a gente formou a Gaviões do Cross. Aí na hora eu pensei que tivesse sido essa aí, mas não, foi uma equipe de MTB. Lembra o nome, Edson, da equipe? Acho que eu lembro. Diga aí. Sulam Bike, né? Sulam Bike. Sulam Bike foi, é um nome que eu sempre gostei de destacar. Que até criou um evento. O evento Sulam Bike. Sulam Bike. Que é a capital da Sulanca. Isso, as bikes da Sulanca. Da Sulanca. E aí também organizei o campeonato de bicicross, que a gente denominou também de Sulan Cross. Sulan Cross também. Sulan Cross também. Então, assim, que era o campeonato Santa Cruzense. E aí criei, sim, eu lembro, tem essa camisa, inclusive, em casa, guardadinha, né, e a foto da equipe. Ô Edson, vocês dois que são envolvidos no mountain bike e em outros esportes também, hoje, quais são as equipes que vocês destacavam, assim, para dizer assim, hoje essa equipe ela tem muito a oferecer aos atletas que estão nela hoje. Que hoje a PM Malhas, que é de Iguana, que faz parte também, eles já vieram aqui. Eu vejo que também tem um pessoal que é da movelaria também, que tem uma equipe também muito forte. Eu conheço essas duas. Existem outras equipes que estão vindo ali por trás, que vem forte também? Tem a Adrenalina Bike, né, também, que é o pessoal de Poço Fundo, já tem... A própria Turma da Galinha, que muita gente... Eu acredito que tem uns 50 atletas do pessoal de Poço Fundo. Tem o pessoal da Turma da Galinha, do Pedal da Galinha também, que é um pessoal muito forte também. Então tem muita equipe. É por isso que eu digo assim, o esporte é um dos mais praticados em Santa Cruz, é o mountain bike hoje. É exatamente isso que eu ia E o frisar. ciclismo, né, de uma forma geral, né? Tem várias categorias, né? Então são diversos atletas que Mas se tem, destacam agora as em duas, suas inclusive respectivas. Agora as três mais fortes mesmo é a movelaria, a PM Malha, né, e os meninos Tem a Planeta de Pedal Poço também, Fundo. né? Tem a Planeta Pedal também, que é de Jânio. Pronto, um rapaz, Antônio Ferreira, colocou aqui, tem a Só Girando. Tem o pessoal da Só Girando também. E a Turma do Sofá. É a PM Malha. É porque misturou, então ficou... Tem muitos grupos. Tem muitos grupos também. Tem muitos grupos, É que tem os grupos e tem equipes. A né, gente que tá falando são aqui de equipes que... Assim, competitivas, né? Competitivas, que tá juntando, fazendo que o nome de Santa Cruz também vá para outros lugares e continue o legado de Santa Cruz, que é muito forte. Quando a gente fala Santa Cruz, mas assim, a gente junta também São Domingos também, porque lógico. Santa Cruz e São Domingos... É uma aqui, junção. Ó, é uma junção. Até porque eu digo, às vezes, por exemplo, quando eu recebi Iguana aqui, os meninos, eu disse que já tava na hora da galera também, quando chegar nas igrejas, sou de São Domingos. Frisar o nome de São Domingos, porque eu sei que Edson saiu de São Domingos, hoje mora em Santa Cruz, tem um comércio em Santa Cruz, mas saiu de São Domingos. Saiu de São Domingos. Tiago também de São Domingos, Iguana também de São Domingos, hoje mora em São Domingos. Quando eu vim morar em São Domingos, a última casa da rua José Pereira de Santana era a nossa, a última casa. Eu me lembro. Que o dinheirinho do meu pai só dava pra comprar lá, foi a última casa. Eu me lembro muito, de você na escola, com a bicicleta ali de frente ali na... Toda a vida assim eu fui apaixonado por bicicleta. Desde moleque que eu era apaixonado por bicicleta. Minha primeira bicicleta foi uma bicicleta que meu pai trocou num terreno. E eu era doido pra andar na bicicleta, ele dizia, vai buscar o leite. Aí esse cara perguntou de Irã, se nós somos irmãos, eu ia buscar o leite. Era doido pra dar uma voltinha pra dizer, vai buscar o leite. Aí todas 5 horas eu me acordava, botava o badinho de leite na bicicleta, que era pra poder dar uma voltinha. Então tu era o menino do leite, tem o velho do leite, velho do leite, tu era o menino do leite. Aí ia buscar o leite pra Irã. Hoje voltando um pouquinho do início, o velho do leite hoje, ele ainda anda de bicicleta. Ainda anda. Hoje ele já tem uma bicicleta mais competitiva. Hoje ele anda com uma bicicleta mais competitiva. Hoje ele tem 3, hoje. Inclusive, teve uma situação na nossa academia e ele foi quem veio retirar umas abelhas que tinha lá. Meu amigo, por isso que eu digo... É. Por isso que eu digo que eu sou um dos cabos mais felizes desse ramo de bicicleta, sou eu.
Um dia nós botou na cabeça de ir pro Juazeiro, do Padre Cícero de bicicleta. Eu digo, eu vou arrumar mais 2 doidos pra ir. Aí chamei o menino do Brejo, Laércio, e chamei seu Nildo, que ele tinha vontade. Eu digo, bora, seu Nildo. Ele disse, bora agora. Olha. Pronto, botei uma bagagem e partimos. E vocês foram para o Juazeiro de Pro bicicleta? Juazeiro, passamos 2 dias e meio pra chegar lá. Vixe Maria. Mas a gente foi. Mas foi em vez de bicicleta ou não? Voltou de carro? Não, a gente voltou de carro. Não, que não era doido Porque o de- projeto era só a ida, a né? meta era ir. Passou quantos dias para chegar lá? 2 dias e meio. Saímos 4 horas da manhã. Então vocês andaram Pega mesmo, lá viu? um- Tomamos café no Congo. Depois almoçamos em Serra Branca, não? não, aqui em Monteiro. Dormimos em Custódia. No outro dia a gente rodou o dia todinho e dormimos em Brejo Santo. Quando foi no outro dia nós estávamos no Juazeiro. Vamos ver se nós vamos na Semana Santa de novo. Estamos ajeitando para nós ir na Semana Santa. O cara botou aqui, o José, ele respondeu que ele fez, mandou perguntar se lembrava da equipe. Ele botou assim: a equipe de Lagosta era a reserva da equipe do Edson, que era da Rota do Mar. Então ele se lembra, olha, tá vendo? Ele. É porque era. Hoje, É porque assim, eu não trouxe, não providenciei pra você, porque como eu falei, né? Tava viajando, inclusive cheguei já agora à noite mesmo pra poder estar aqui. Tô cansado, tô com sono, mas eu digo, não, eu vou, como falei pra você que vim, independentemente da hora que chegasse aqui, mas dava uma passada, senão eu teria preparado pra você, inclusive essas fotos da equipe, da gente, trazer pra gente mostrar, inclusive, mas é interessante. Inclusive a gente vai marcar outra vez, que eu falei com o Edson, pra vocês virem falar do MTB do Trabalhador. E falar um pouco mais das histórias de vocês, que é muito, que o tempo também é bom demais. vai né? levando. A gente vai fazer Já vai em 3 horas, gente, né? das duas, juntando as duas, que a gente junta as Sim, duas sim. e depois a gente faz os cortes. Então, vamos ter que encerrar, né, por conta do horário também, que já vai dar 10 horas. Ah, ok? É a minha falando de Lagosta. Sim, aí tem aqui, Ellen botou aqui, sobre a qual, ele tem várias que tu colocou. Tem, só falta Lagosta virar atleta agora. Atleta Nelore. Aí a Ellen botou aqui embaixo, atleta Nelore. É um boi, É porque, na verdade, existe a categoria, né? Categoria Nelore A, Nelore B, Nelore Sport, enfim, que é a categoria peso pesado, né? Então, os atletas acima, a partir de tantos quilos, né? 100 quilos e tal, enfim. Aí não corre pela faixa etária. É o atleta arroba. Eu estava me preparando para entrar exatamente nessa categoria. Só que agora acabei fazendo os exames, as taxas estão lá em cima, aí tive que entrar no regime. Aí eu vou descer para a categoria pela idade mesmo, é melhor do que a a categoria de Nelore, peso. Lagosta vai pra categoria pé na cova agora. Olha, Edson, quero agradecer pela presença de vocês aqui, pela história. Sei que não dá para contar tudo, mas deu para fazer um resumo de algumas coisas e relembrar de muitos atletas que passaram pela nossa cidade. E não vai ficar por essa, a gente vai ter outras oportunidades. Esse programa a gente fez exatamente no intuito disso, de fazer com que essas memórias não se acabem, entendeu? Não fique só na cabeça das pessoas, mas sim registrado. E por isso que a gente colocou o nome do programa Mais Atletas, porque que venha mais. E seja dessa geração, de outras gerações, e que venha, e a gente vai fazer com que isso fique para sempre, entendeu? Não seja que só seja eu aqui, vai chegar uma hora de vocês também precisar do espaço, as coisas, e a gente está aqui aberto para fazer as divulgações dos atletas, entendeu? Independente de qualquer modalidade. A gente está até articulando com o menino que anda, Matheus Henning, a gente vai trazer o Matheus Henning também aqui. Tem alguns atletas. Pessoal do BMX, né? Tem um pessoal também que BMX. é atletas, que eles correm, faz Atletismo, maratonismo, que eles são maratona. Ultramaratonistas, isso, né? vou tentar trazer também. A gente vai tentar fazer um conjunto. Porque como o Edson falou também, Santa Cruz hoje, não dá para se contar o praticante de mountain bike. E quem existe os atletas, mas existe aquelas pessoas simpatizantes que gostam de andar. Só pela saúde, Só né? para manter a saúde. Pela resenha. Eu acho que hoje o esporte mais praticado
da nossa região, eu acho que é um mountain bike. Ronaldo, Na verdade, cresce no mundo inteiro. Ronaldo, aqui é difícil até de organizar. O MTB do Trabalhador, a gente tem uma dificuldade imensa para organizar. Por quê? Porque o pessoal gosta. Mesmo quem não pedala quer ir assistir a corrida. Pela disputa, pelos atletas que tem. Então, em lugar nenhum na nossa região aqui é que nem Santa Cruz. Do pessoal nas trilhas. Tem torcida organizada. Torcida organizada, o pessoal faz camisa, o pessoal vai pra dentro dos matos. E tem canto que o pessoal não pode entrar e os cabas entram. E às vezes acaba até atrapalhando um pouquinho a organização. Por conta da paixão do pessoal que é demais. E é bonito assim, porque as outras cidades não tem isso. Eu fui para diversas provas grandes, provas de nome, provas que... A nível nacional. A nível e nacional. internacional também. E quando o primeiro lugar cruza a linha de chegada, parece que é ninguém que tá cruzando. Não tem empolgação. É muito diferente daqui. Aqui o pessoal, a gente é tirando o povo e o povo indo pra cima. Eu tô dizendo a você que é final de Copa do Mundo, meu É filho. interessante. Então fica aqui registrado aqui o nosso agradecimento a vocês. Vamos marcar em outra oportunidade para vocês falarem do MTB do Trabalhador. Assim que a gente tiver algo definido, né, essa abertura das inscrições, então a gente busca Vocês vêm, para poder fazer essa divulgação. vem contigo. para cá, e também quero agradecer ao pessoal que está apoiando o nosso programa também, e a gente está da maneira possível que pode colocando aí. Hoje a gente tivemos convidados ilustres, como vocês, com história do mountain bike, do início, um registro que tem que ser guardado. Você vai para o museu e se existe, Tá tem guardado, que se tá fazer bem um museu para ir. Tem muita coisa. E também, no início do nosso programa, a gente iniciou com Pajé, mestre Pajé, com atleta Chacal, com história também muito grande, a nível nacional também, um atleta muito bom. E a gente tem várias pessoas, Ronaldo, ingressando no melhoramento do esporte, né? A gente já tem aqui na cidade o pessoal que faz bike fit. A gente já tem aqui na cidade o pessoal que faz nutrição esportiva voltada para o ciclismo. A gente já tem aqui na cidade atletas ingressando como treinador, passando planilha, treinando o pessoal, Se dedicando 100% nisso. Então, e tem a molecada, né? Que vai colher esses frutos. Então está né? se abrindo um que leque, está sendo plantado tá se hoje. abrindo um leque aí de muitas informações e muita oportunidade de emprego. De emprego. Na verdade, de emprego. existe aí uma possibilidade muito grande de, por exemplo, um educador físico, ele não ficar preso só à academia, a uma aula de futebol, a uma escola do município. Que existem essas áreas também. E que a própria escola do município possa ter os seus professores, seus educadores físicos, com uma mente mais aberta, Sim. não apenas para o futebol, e sim para outras modalidades para serem trabalhadas. Que essa é a nossa maior briga, com todo respeito a todas as modalidades. A gente tem o Mário Roma. O Mário Roma é o cara que é o Idealizador. Isso, esse negócio aí. que organiza o Brasil Ride, que é uma das maiores provas. Não é só da América Latina, não, é do mundo. Vem atletas de diversos países participar, que é aqui na Bahia. Esse atleta, antes dele passar a organizar esse evento, ele teve em Santa Cruz, participando, vendo como eram os eventos. Ele veio participar do Moda Cup e chegou aqui, ele ficou maravilhado com a estrutura, com que a gente tinha aqui, tu tá entendendo? Então, esse camarada hoje é um dos organizadores de um dos maiores eventos que tem na América Latina. Então não é à toa que hoje a gente tem um celeiro de grandes atletas. Por conta disso. Por essas oportunidades que foi criada lá no início, como o Fernando Lagosta mostrou aqui. Isso. E todos esses nomes, hoje às vezes as pessoas podem ser ingrato pela história ou por alguma coisa, mas vocês não esqueçam que tudo isso que está acontecendo veio de bem longe. 93 que começou. Isso, aí tem Ronaldo, a primeira bicicleta, tem um cabo que nem o velho do leite. Eu, na verdade, eu não busco, né, às vezes assim, alguém ser ingrato, não ter um reconhecimento.
Eu nunca busquei um reconhecimento nessas coisas, sabe, Ronaldo? Eu busco a satisfação pessoal. A partir do momento que eu vejo que alguém está se destacando e eu sei que foi a partir dali daquela sementinha, já estou feliz. Já está feliz. Não precisa nem ele saber que um dia eu plantei essa semente. Eu costumo dizer aos meninos lá da academia, quando alguém for ingrato contigo, não fica triste não. Porque a ingratidão só causa mal a ele mesmo. Porque a tua parte de bem você já fez. Então, Eu tive minha época também, viu, de capoeira, de kung fu lá. Já com achei, Pedro também, viu? E é voltando, o MacGyver de Santa Cruz. e voltando para onde eu cortei lagosta no começo, a importância do poder público. Sim, Sim. sem dúvida. Porque assim, o MTB Trabalhador surgiu. Conta a história, Lagosta. Surgiu por conta como eu estava falando, né, o prefeito Tonho do Pará, Na época. o primeiro ano de mandato dele, aniversário da cidade, né, aliás, Dia do Trabalhador, e ele queria comemorar o Dia do Trabalhador. Então ele chamou o Hamilton França, o Pitombinha, Sim. o Bartol Neves, e me chamou. Disse, olha, o que é que a gente faz para comemorar o Dia do Trabalhador? Dia 1º de maio. E foi lá, foi cá, então decidiu-se aí que os meninos iam organizar um brega. E aí buscaram o nome, foi pra lá, pra cá, então chegou o Bregaribe. O Brega do que ainda Capibaribe. hoje ainda tem. Ainda tem. Então eles criaram o Bregaribe. E aí eu disse a Toninho, eu organizo uma corrida de bicicleta. Beleza, tanto é que a corrida era a Corrida do Trabalhador, o primeiro Eu nome, me né? lembro. Corrida do Trabalhador. E se eu não me engano, ela iniciou com as duas modalidades, a pé e de mountain bike. Isso, teve a corrida de atletismo, e teve a corrida do de mountain mountain bike bike também. Só que para organizar as duas modalidades ao mesmo tempo, ficava uma carga muito, muito pesada para a gente, né? Porque era basicamente eu à frente, né, de tudo para fazer. E com poucas categorias também, né? Na época que iniciou. Então, a gente abrindo apenas para os atletas de Santa Cruz, vieram alguns de Caruaru ainda. A partir do segundo ano foi que a gente expandiu, já abriu, disse, ó, Toninho, vamos fazer agora para a gente poder liberar para todo mundo. E assim foi. Agradeço em todos os lugares que eu chego, eu sempre destaco. Tonho do Pará, como tem sido assim, a pessoa, sabe, principal para a criação do MTB do Trabalhador. Foi a partir dali, a partir da necessidade dele de comemorar o Dia do Trabalhador, que essa ideia surgiu e ele, como prefeito, deu total apoio. O primeiro ano, a prefeitura bancou tudo. Projeto pequeno ainda, mas a partir do segundo ano eu disse, ó, Tonho, a gente vai aumentar o projeto. Ele disse, então vamos para a parceria, vamos para o comércio. A prefeitura entra com X e você vai buscar seus apoios no comércio, aí você vê o seu cachê, enfim. Primeiro ano, o segundo ano a gente organizou, terceiro ano já passou, foi quando passou a cobrar uma taxazinha, que era tudo gratuito, taxazinha de inscrição, para poder a gente ir aumentando. E aí a estrutura foi crescendo. Né, para poder voltar para os atletas também essa participação. Isso. Então foi quando chegou até o 4º ano do Toninho, firme e sempre dando o apoio, né, da parte da prefeitura. A prefeitura sempre bancou 50% do projeto do evento. E através de uma atitude do poder público, do prefeito da época, hoje em dia você vê quantos empresários, né, tem vivendo da bicicleta. Tá entendendo? Quantos empresários não tem? E fortaleceu. O quanto tá rendendo de lucro, e você vê até as empresas. empresas. Santa Cruz vem sendo divulgada lá fora. E justamente. E você vê, hoje a gente tem campeão brasileiro. Né? A gente tem vice-campeão brasileiro. O Marco é vice-campeão brasileiro. E a gente hoje temos, o campeão brasileiro e o vice-campeão brasileiro de Santa Cruz. Aí, através de uma ajuda, de um apoio do poder público que deu e hoje a gente agradece ao prefeito Fábio Aragão pelo apoio que ele vem dando ao esporte de uma forma geral. Bem maior do que da própria época do Toninho. Em especial ao MTB Trabalhador. Muito bom. Vem dando um apoio na medida que a gente precisa. E agradecer também ao presidente da Câmara. O Capilé também. Agora deixando a presidência para assumir aí o Zeba, né, que é quem vai assumir que a gente não pode deixar de agradecer, porque às vezes assim, o pessoal critica, não, mas a gente está tendo o apoio também. Eu sempre destaquei... Foi muito bom. A gente tem que agradecer. Eu sempre destaquei o Júnior Gomes como presidente da Câmara, da época, como sendo um dos presidentes da casa que mais apoiou
em relação ao MTB do Trabalhador. Só que hoje, da forma que eu destacava Toninho, né, que sempre apoiou e tal, hoje esse apoio do próprio Júnior Gomes da época, o Capilé tem superado. Tem superado não também. só para o MTB do Trabalhador, mas para muitas outras modalidades também, da mesma forma que o Fábio, né, tem superado, né, o apoio do Toninho, mas que na época era o que a gente buscava. Então, tipo, cada um deu sua contribuição na sua época e fez da maneira que dava para fazer. Isso. Inclusive, a gente preza muito nessa questão de poder público por conta disso, porque a sociedade, ela precisa muito do poder público para poder desenvolver as coisas que tem na própria cidade, né? E uma das coisas que a gente glorificava muito na época de Toninho era prefeito, porque muita gente fala tal... a questão, quando a gente tinha um projeto, que o professor Rogerão tem um projeto ainda hoje é acolhido pela prefeitura. Bem acolhido, inclusive por conta que existe um acompanhamento de lá também da prefeitura. Na época de Toninho do Pará, quando a gente precisava de ir para alguma viagem, alguma coisa, se o professor pedisse o carro, era na hora. Não se tinha restrição, não. Então, quero parabenizar também essa parte do prefeito por estar fazendo isso aí, e que sirva de lição para os órgãos públicos de Brejo da Madre Deus também, que a gente tem aqui e outros têm e às vezes não é atendido. Ronaldo, interessante é que é o seguinte, olha, Brejo da Madre de Deus, eu diria que é um cenário perfeito para essas modalidades. Brejo, se fosse explorado por essa área, né, tipo Taquaritinga, para essa questão do esporte de aventura, do MTB, do rapel, enfim, tem terreno para isso, tem como se explorar e colocar Brejo da Madre de Deus no cenário nacional também, inclusive nas serras, exatamente, com as belezas naturais que o Brejo proporciona, né? Então é um privilégio, né, para a cidade ter, sabe, toda essa estrutura natural. Só precisa um incentivo correto. Exato. Inclusive, que a gente já frisou várias vezes aqui, uma cidade que pratica esporte é uma cidade saudável, é uma cidade que vive mais, é uma cidade que produz mais. Então, tipo, o secretariado, os prefeitos, os órgãos, poderiam ver pessoas nesse modelo, para fazer com que melhorasse. Fazer parceria. Justamente. Assim como foi feito com Lagosta, com o Toninho do Pará no começo, e daí foi se plantada aquela semente. Isso. Desabrochou várias situações, vamos dizer assim, tanto como os atletas melhoraram, o comércio melhorou, a maioria são empresários. Então, de uma simples visão, né? Não, vamos apoiar aqui. Pronto, e daí... virou o que é hoje. O que é hoje. Justamente. Eu costumo dizer o seguinte, a gente teve esse ano, a gente teve o apoio da Prefeitura de Taquaritinga do Norte para o MTB do Trabalhador. Até por conta que o cenário, o local é ideal para esse tipo de evento. E até, eu não sei se ele passa, mas ele não, porque ele é girando ele passa um pouco ele pegou um trechozinho aqui da zona rural. De Brejo também. Pegou zona também rural, da zona rural, aí pega o centro da cidade, pegou um pouco daqui de Brejo ainda, esse ano. Mas o ano passado, a gente fez essa parceria com a Prefeitura de Brejo. Então, sim, o evento, o ano passado, né, ele foi aqui pelo Brejo, né, Edson? Passando em Mandaçaia, com ponto de apoio e tal, enfim, nesse território. Então, Taquaritinga disse, traz o evento para cá. Ajuda. E esse ano a gente está exatamente fazendo isso. Agora, a gente está tentando, fechando o projeto, né? Taquaritinga já sinalizou que quer o projeto lá de novo, tá certo? Mas a gente fica nessa, né, Edson, de buscar, porque são duas cidades que oferecem o terreno ideal para fazer. Ideal para fazer o mountain bike, entendeu? Então, é interessante esse apoio dessas prefeituras parceiras para que a gente possa trazer esse evento com toda essa história já e fazer um cenário perfeito. Exato, para agregar todas, e principalmente até porque é um dos atletas vive o dia a dia deles. Porque se você for analisar um pouco, qualquer passeio que você for fazer, é o treino deles. Exatamente. É o treino deles. Aí, como você falou nessa questão aí, já pra gente ir fechando,
Na questão do apoio, né, que as pessoas precisam ter essa visão para o esporte. Eu costumo sempre dizer o seguinte, Ronaldo, quando se investe no esporte, eu lembro que uma época o Fernando Aragão em Santa Cruz, ele estava fazendo, né, estava tentando construir o seu plano de governo, caso ele chegasse a ser prefeito da cidade. Então, dentro desse plano de governo, ele chamou na época, salvo engano, era o Capitão Cabral, eu não lembro bem se era ele ou era o Vareda, que chamou para fazer parte do plano de governo dele, segundo a informação que eu tive. E que o plano de governo para a segurança pública. Eu não lembro exatamente quem foi que estava com ele, que disse o seguinte, disse, olha, você quer um plano de governo para a segurança pública, é para ter polícia na rua, é para ter guarda, é para ter isso, para ter aquilo, o que é que você quer? Porque se é um plano de governo para realmente ter segurança, você tem que começar por aqui, ó, pela base, por baixo. Então o que é que tem que se fazer? Tem que cuidar da molecada. Né? Aquela tem que cuidar da prevenção. juventude. Eu costumo dizer que tem que trabalhar em cima da prevenção. Exato. Ele não é cuidar da ferida quando ela está feita. A gente não pode só né, cuidar, né, só remediar, tem que cuidar para não adoecer. Sim. Então ele disse, olha, se você não investir na educação, se você não investir na cultura, não investir no esporte, para a base, né, você não vai ter um plano de segurança que funcione. É verdade. Não adianta fazer nada, porque tem que andar junto. É um investimento. Infelizmente, há, né, pessoas públicas que acham que o dinheiro que se coloca no esporte, na cultura, em determinada situação, para ele é um gasto. É um dinheiro sem retorno. É um gasto. Quando a gente tiver gestores que comecem a enxergar diferente, comecem a enxergar isso como um investimento. O investimento que você faz no esporte, você reverte ao mesmo tempo para 3 áreas. Para a saúde, para a educação e para a segurança. Para a segurança, justamente. Então, quando os políticos, né, num contexto geral, de baixo até em cima, começar a enxergar isso como um investimento, a gente vai ter bons atletas e vai ter uma população saudável. E vai ter segurança. É verdade. E pessoas educadas. Esse é o intuito e o sonho de todo praticante de esporte. A gente que batalha atrás das coisas, esse é o sonho da gente. Por quê? A gente sabe que hoje é muito difícil ser atleta. Muito. Mas a gente, quando se depara com situações que nem aqui Edson passou, que nem outros passaram também, mas a gente tem que entender que são épocas diferentes. Entendeu? São umas realidades diferentes. Porque eu acho que na minha época de criança, da sua época de criança, da época de Edson, existia uma dificuldade muito grande. E hoje as crianças já são bem mais avançadas. Então, Ronaldo, eu saí daqui de Santa Cruz com mais 5 colegas, além do motorista. Eram 6. 2 dentro da cabine e 4 na carroceria de uma D20 para participar do Campeonato Brasileiro de Bicicross em São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Na época, levado aí pelo Moisés. Moisés, ele já me contou essa história. O pai do Matheus Henrique. Ele já me contou essa história. Então, a gente ia, era um para lá e outro para cá, dentro da carroceria. Para poder caber. Com as malas, ninguém podia se mexer, e ainda as bicicletas, né? Para ir participar de uma competição, levar o nome de Santa Cruz em uma competição a nível nacional. Para você ver o que é que, sabe, a turma lá do passado tem feito para que hoje se tenha o que se tem da forma que se tem. Porque se não tivesse esses incentivadores para o esporte, talvez não tivesse essa história. Como é que essa turma de hoje vai para um campeonato brasileiro? É difícil. Vai de avião, né? Vai com toda a mordomia. Mas ninguém passou para regar essa semente o que a gente passou. E o Moisés sempre um guerreiro em relação a isso, um incentivador, um grande incentivador, sabe? Tem incentivado, estimulado o filho, né? O Matheus Henrique e muitos outros atletas também que estão aí porque também, né, fez parte aí da organização. Sim. Moisés nunca foi bom atleta, né? Para andar de bicicleta todo desengonçado. Mas o Davi, irmão do Moisés, bom competidor, a gente da mesma categoria, brigava muito, né, dentro da pista
né? O Eliseu também, irmão do Moisés, inclusive o Eliseu, carinha meio bruto, né Neto? Lembra então, dele? Então, na verdade, só o Moisés mesmo que não teve Não, como aí ser Moisés evento, foi né? mais incentivar o filho, já que ele não conseguia fazer, né, Moisés? E organizar. Inclusive, ele é de um coração muito grande. Cara Ele ajudou das- muita gente também. Das no grandes projeto. organizações. Tanto é o exemplo que está aí ele junto com o Luiz evento. Diego organizando esse evento lá da Vila do Pará. Então, de parabéns aí pela organização do evento. Um grande evento também, que com certeza, né, vai alcançar a história que o MTB do Trabalhador tem alcançado, né, na sua trajetória. Sim, Esse evento sim. também do Moisés com certeza chegará lá, porque E- há apenas 2 anos está fazendo agora, mas já com grande E sucesso. grande sucesso. E fazendo a Inclusive- diferença. Fazendo a diferença. Inclusive, eu já me convidei para ir pro evento, disse que vou fazer a cobertura lá. E eu disse, Estaremos lá. se não quiser, eu entro a pulso. Mas eu vou estar lá, porque pelo evento a gente vai levar pra gente trazer um monte de matéria. que Eu vocês também pra vou. trazer. Mesmo que Tamo diga junto. mesmo que diga que não é para eu estar lá, mas eu vou. Então, galera, vai ficar registrado aqui mais esse bate-papo legal que teve aqui com essas feras aqui, com essas histórias brilhantes. E dizer ao pessoal também que se inscrevam no canal. Às vezes muita gente passa, assiste, muita gente passa pelo canal. Mas cada vez que vocês vão se inscrevendo no canal, dando joinha, colocando o sininho lá, acenando direitinho, toda vez que a gente entrar em qualquer transmissão, automaticamente vocês vão saber. E acompanhe também a gente lá também no Instagram, que é o Mais Atleta, que lá também tá o link, que direciona vocês direto para o YouTube. E que isso aqui tá só no início. Só no início. A gente vai com uma história bem brilhante aí. Edson, fica aí à vontade para mandar uns agradecimentos. Manda um abraço e um cheiro pra senhora que tá em casa, porque senão chegar em casa... Rapaz, eu fugi, Não entra. fugi do aniversário do sobrinho. É mesmo, né, Edson? A gente tem que ir lá, né? Eu fugi, eu pensei que era mais cedo o negócio. Se o povo estiver churrasco. esperando por eu vou pra Madeira mesmo. Tem um churrasquinho lá de pé de Mas galinha, eu a gente vai. queria agradecer, Ronaldo, a você pelo espaço. É um espaço muito importante para os atletas. Isso aqui vai ajudar demais. Isso é uma ferramenta muito boa para todos os atletas, da forma que você vem fazendo, pela pessoa que você é. E parabéns a você. E dizer a quem está nos escutando, que esperou até agora, muito obrigado. E o esporte, quando ele não forma um campeão, Forma um cidadão. forma um cidadão. Quando você não é campeão, mas você se Torna-se torna uma pessoa melhor, cidadão. com certeza. E a mesma sociedade que lhe vicia é a mesma que lhe condena. Verdade. Então, não acompanhe cabo que usa droga não, porque quem vai lhe viciar hoje, ele vai lhe condenar amanhã. É um futuro sem Então- futuro nenhum. Boa noite, um bom final de ano aí para todos aí, que todo mundo possa passar bem e tranquilo. E que Deus abençoe a todos. Amém. E que aguarde MTB do Trabalhador 2023. Vai Vem vir. aí com muitas surpresas, né? Boa, Muitas novidades. Eu quero também agradecer a todos que tiveram até agora com a gente e dizer aqui, deixar para os atletas da nossa região que for um treino, uma corrida, e se quiser repostar ou marcar a gente automaticamente vai marcar de volta, até para as pessoas verem os treinos, as coisas, e ficar registrado. Isso aí também. E quero também aqui agradecer ao pessoal que está nos assistindo, que vem nos acompanhando, e desejar um feliz ano que vai vir, com muita saúde, que a gente passou 2 anos bem ruins, passado. Esse agora a gente vem se arrastando, mas que esse ano que vem agora seja um ano de muita saúde, muita prosperidade, e que esse ano que vem agora a gente está com uns planos muito bons para o projeto, para o programa, e vamos botar em prática, e a gente precisa de pessoas que nem vocês, junto e com as ideias e com as indicações, e que a gente bota isso aí para frente. Que isso não é meu, isso é nosso. A união faz a força. E é desse jeito assim. Muito obrigado a vocês aí de coração. Eu que Abraço a agradeço. todos. Tamo junto.